Só colocar aqui no celular, pessoal, rapidinho. Pronto. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje, né, do ponto em que paramos, falamos sobre fluidos newtonianos na aula passada, né? Então, aprendemos a quantificar a tensão cisalhante gerada sobre o fluido. Então, quando aquele fluido, né, ele está sob a ação de uma força tangencial, gera-se uma tensão cisalhante. E estudamos o comportamento para os fluidos newtonianos, né? Quantificamos essas tensões para os fluidos newtonianos. Mas existem também os fluidos não newtonianos, e é deles que a gente vai falar agora. Claro, de forma teórica, tá? Vou explicar por que de forma teórica, porque a forma de calcular essa tensão cisalhante para o fluido newtoniano depende de alguns índices, como vocês podem ver aqui neste fluxograma, né? Existem vários fluidos, várias subclassificações dos fluidos não newtonianos, e a gente vai falar de todos eles. E o que difere, né, o fluido newtoniano dos não newtonianos? Fluidos que falamos na semana passada, que são os newtonianos, a tensão de cisalhamento, ela era proporcional à taxa de deformação. Ou seja, eu gerava uma tensão, né? Falamos também na aula passada que a taxa de deformação era igual ao gradiente de velocidade, né? dv dy, e para os fluidos newtonianos ela era proporcional à tensão gerada sobre aquele fluido. E também para os fluidos newtonianos não ocorria a alteração da viscosidade, né? Quando gerada essa tensão de cisalhamento. Já para os fluidos não newtonianos, essa tensão, né, ela vai ser igual ao índice de comportamento do escoamento desse fluido, né, que vai depender de um índice de consistência, aqui no nosso K, vezes o gradiente de velocidade, que é a nossa taxa de deformação, né, dv dy. E para isso, para que a gente quantifique, calcule, né, é preciso estudos desse índice de consistência e do comportamento, né? Pode ser feito, né, o ramo, né, é a reologia que estuda esse comportamento da deformação do fluido, né, utilizando aí viscosímetros, utilizando a modelagem para realizar, para quantificar, para encontrar esses índices. Então, o que a gente vai falar agora de fluidos não newtonianos? A gente vai falar de forma teórica, mas diferenciando esses fluidos não newtonianos um do outro, entendendo como é que eles se comportam, entendendo porque essa taxa de deformação ela não é proporcional à tensão aplicada. E o que é que isso faz com que altere essa viscosidade do fluido? Pessoal, fique à vontade, o chat, falem no chat, abram o microfone e falem, porque principalmente essa parte que é uma parte mais teórica de a gente compreender esse comportamento do fluido não newtoniano. Eu vou dar alguns exemplos, vou fazer algumas, né, analogias, fazer algumas comparações aqui desse comportamento. Primeiro que a gente vai falar é o fluido viscoelástico, né? E o que é o fluido? Por que ele é classificado assim como viscoelástico? Porque ele vai ter características de sólidos, né? E vai ter também características de líquidos. Né? Quais características são essas? Então, quando a gente diz que um fluido é viscoelástico, a gente está dizendo que ele se comporta, né? Que ele apresenta elasticidade e plasticidade. Quando eu cesso a tensão sobre esse fluido, ele recupera a sua deformação. Então, uma coisa também que eu preciso que vocês, né, entendam quando eu estou falando de fluidos não newtonianos, é que em alguns momentos ele vai ser misturas. Então, eu vou estar falando de algum fluido que é um aditivo, né, na engenharia de alimentos, dentro da indústria de alimentos, ou algum fluido que, quando em contato com o sólido, apresenta, né, uma característica de um fluido não newtoniano, né, vai se caracterizar como fluido não newtoniano. Então, o primeiro, que é o viscoplástico, como eu dei o exemplo, vamos imaginar uma gelatina. Então, quando eu gero aqui, né, uma tensão cisalhante nessa gelatina, ela vai se deformar. Né? Se eu cesso, ela volta, né, ela recupera essa deformação. Então, observe que tem a característica de um líquido, que é a plasticidade, gera a tensão, ele vai se deformar, né, continuamente a tensão aplicada. Se eu cesso, ele vai recuperar, né, essa deformação. Claro, né, gente? Eu não estou falando de gerar uma força aí que vai
estragar a gelatina. Estou falando dessa tensão gerada para que ela consiga recuperar a sua deformação. A mesma coisa quando a gente vai cortar alguns queijos, né? Então a gente vai ter ali líquidos que em contato com aquela substância vai fazer com que esse fluido se comporte de forma viscoelástica, que é tendo características de elasticidade e de plasticidade. Tranquilo até aí? Vocês vão me falando se vocês entenderam ou não, gente, quando eu for falando desses fluidos não newtonianos. Beleza, José. Tá, e a gente está falando do tecido, né? E aí a gente não pode pensar como fluido, né? Mas pense na característica, né? Às vezes a gente brinca e fala, então no nosso corpo, nas nossas, no nosso tecido, né? Entre os tecidos ali, a gente vai ter fluidos viscoelásticos, sim, senão quando a gente deformasse aqui, esticasse, ele se deformava, né? Então, tem toda uma questão da elasticidade e da plasticidade. Alguém levantou a mão, pode falar, fica à vontade. Eu vi um barulhão, achei que alguém tinha levantado a mão. Não? Vamos lá, então. Vamos para uma outra subclassificação, né, que é o independente do tempo. Né? Quando eu falo independente do tempo, é porque se eu gero uma tensão, ele vai se deformar continuamente. Então, vamos começar pelos aqueles que não precisam, né, de uma tensão de cisalhamento inicial, que são os fluidos dilatantes. Se eu gero uma mínima que seja tensão sobre ele, ele vai se deformar. Mas esses fluidos dilatantes, quanto maior a tensão gerada sobre esse fluido, a viscosidade ela vai aumentar. Então, observe aqui, eu tenho um gráfico que é a tensão, né, e a deformação. Se eu gero pouca tensão, ele se deforma. Quando eu aumento essa tensão gerada sobre ele, ele começa a se deformar menos. Por quê? Porque a viscosidade aumentou. E quanto maior a viscosidade daquele fluido, né, menor vai ser a taxa de deformação, menor vai ser o gradiente de velocidade. Né? E aí a gente traz para fluidos mais viscosos. Quanto mais viscoso o fluido, menor vai ser o gradiente de velocidade. A velocidade de escoamento daquele fluido, né, velocidade, a variação da velocidade ao longo de y. Um exemplo, pode que, não sei se você já viu aquelas banheiras de solução de maisena, né, mistura água com maisena, e aí, se a pessoa passa bem devagar, é o mesmo conceito da areia movediça. Se você passar devagar, gerando pouca tensão, a tendência é que você afunde. Se você passar muito rápido, correndo, onde aquela tensão ali vai ser maior, né, a tendência é que aquele fluido ele fique mais viscoso e você não afunde naquela solução. Né? Se você pensar também na areia da praia, quando você está correndo ali, né? Se você anda bem devagar, o seu pé tende a deixar ali a forma, tende a afundar. Se você corre, se você anda mais rápido, né? Você gera uma tensão maior, então você tem aquela mistura ali de água. Né? Óbvio, a água é um fluido newtoniano, mas quando está em contato ali com aquelas partículas, ela vai se comportar como um fluido não newtoniano dilatante. Tá? E essa característica, o índice de consistência lá para o fluido, né, não newtoniano dilatante, ele vai ser maior que 1. Né? Então, feitos experimentos, analisada a viscosidade, o comportamento daquele fluido, se N é maior do que 1, ele vai ser um fluido dilatante. Quanto maior a tensão, maior vai ser a viscosidade. Se eu aumento a tensão gerada sobre aquele fluido, a minha viscosidade vai aumentar. Algumas as soluções que eu disse, algumas soluções também poliméricas. Tem até um vídeo aqui desses experimentos que eu falei aí do amido, né, da banheira, da piscina. Eu acho que era até um aluno que semestre passado falou, a professora tinha lá no Google, né, não sei se vocês são da época aí, mas existem esses experimentos que relatam, né, esse comportamento dos fluidos não newtonianos. Compreendido?
Alguém falou alguma coisa. Ah, então tá. Então, aqui no gráfico reológico, né? Esse seria o newtoniano, que eu não tenho uma alteração da viscosidade, a deformação é proporcional, e esse seria o dilatante. Né? Menor tensão ele se dilata, e aí lembrem sempre que a viscosidade, quanto maior a tensão, maior vai ser a viscosidade desse fluido dilatante. Né? Ele tende a, vamos pensar em viscosidade, ele tende a endurecer, né? De forma mais simples de pensar, mas está havendo uma alteração da viscosidade, tá, gente? Algumas gomas, algumas soluções poliméricas, suspensão de ferro, pasta de cimento, são alguns exemplos. Um outro fluido não newtoniano, né? Quando a gente fala que não precisa de tensão cisalhante inicial, gente, é que por menor que seja a tensão, ó, observe que ele sai aqui do zero, né? Ele já se deforma. Então, a mesma coisa do dilatante, o pseudoplástico também, por menor que seja essa tensão gerada aqui, ele já se deforma, só tem que é contrário para os pseudoplásticos. O dilatante, se eu aumento a tensão, a viscosidade diminui. Né? Já o pseudoplástico, perdão, para o dilatante a viscosidade aumenta com o aumento da tensão. Já para o pseudoplástico, a viscosidade ela diminui com o aumento da tensão. Né? Observe que eu tenho aqui, vou gerando uma tensão, né, sobre ele ainda não está se deformando. Se eu aumento essa tensão, como a viscosidade vai diminuir, ele vai se deformar. Né? Vai se deformar muito mais, porque tem a ver com gradiente de velocidade também. Então, é o contrário do dilatante. Já aqueles índices que eu falei lá no início para o cálculo da tensão, para os pseudoplásticos, é menor do que 1. O exemplo da tinta também, foi até um exemplo que eu dei na aula passada. Professora, mas como assim que se eu aumento a tensão, essa viscosidade, ela também ela vai diminuir? Então, vocês abrirem tipo, um vaso de tinta, a gente da parede. Né? Muitas vezes a gente vai lá, tá dura ali, então você tem que misturar bastante ou passar para um outro recipiente, gerar uma tensão sobre ela para que ela fique, né, mais maleável, para que a sua viscosidade diminua. E aí sim você consegue passar ela na parede. Né? Então você vai espalhando, enquanto você vai espalhando, está gerando uma força, você está gerando uma tensão ali, né? Uma força tangencial que está gerando uma tensão, e ela tende a se deformar mais rápido. Então é esse o comportamento aqui, por menor que seja a tensão gerada, né? Eu vou gerar uma tensão para que, com o aumento dessa tensão, a minha viscosidade diminua e eu consiga, então, deformar esse fluido, né? Ocorrer esse gradiente aí de deformação de velocidade. Os polímeros fundidos também, algumas suspensões se comportam dessa forma. É só reforçando aí, observe que a viscosidade ela diminui para os pseudoplásticos, né? Aí, quanto maior a tensão gerada, né? Maior vai ser aí esse gradiente de velocidade. Justamente porque há uma redução dessa viscosidade. Tranquilo? Reforçando mais uma vez, a viscosidade do newtoniano não altera quando eu gero essa tensão. A viscosidade do pseudoplástico diminui quando eu gero maior tensão, né? Ou taxa de cisalhamento aí, falando de taxa ou de tensão. E para o dilatante, né, ele vai aumentar a viscosidade com o aumento, né, da tensão aí gerada sobre esse fluido. Já aqueles independentes do tempo, mas que precisam de tensão de cisalhamento inicial, né, a diferença é que não por menor tensão gerada ele já se deforma, vou precisar de muita tensão para que ele comece a se deformar.
né? O plástico de Bingham, os restos, alguns fluidos de perfuração, eles têm características diferentes, né? Ele pode até se deformar depois como fluido newtoniano, mas eles precisam de muita atenção, porque inicialmente a tensão deles, né, é uma tensão característica de sólidos. Observe que quando eu falo desses fluidos, desse plástico aí ideal, né, a tensão cisalhante dele vai ser o somatório, vai ser a soma aqui dessa tensão, tem Y, que é quando ele vai se comportar como um sólido, mas a tensão depois que ele começa a se deformar, que é a tensão para um fluido. Né? Se for um fluido que vai se comportar depois como newtoniano, né, é como a gente viu na aula passada. Se não, se ele depois de deformar, ele se comporta como fluido também, né, ele segue se comportando como fluido não newtoniano, a gente vai precisar também daqueles índices de consistência, né, saber se ele é menor ou maior que 1, mas ele precisa dessa tensão aqui inicial. Né? Alguns fluidos de perfuração, a pasta de dente, o chantilly, é somente a partir de uma certa tensão que ele vai colapsar, ele vai se deformar, ele vai se movimentar. Tá? Então, eu sempre dou o exemplo da pasta de dente, né? Bem característico. Eu sempre digo, olha, a gente vai ver fluidos, a gente lidar com fluidos não newtonianos muito mais do que a gente imagina, né? A pasta de dente, você precisa de uma tensão. Se a gente for graficar isso daqui, colocar isso em gráfico, ó, eu preciso de uma tensão aí de 29 Pascal, para que aquela pasta saia do tubo, para que ela comece a se deformar, né? E aí, depois que ela começa a se deformar, ela se deforma continuamente, né? Linearmente, e há uma alteração dessa viscosidade, né? Uma pequena alteração dessa viscosidade. Então, no gráfico, observe que eu preciso dessa tensão de cisalhamento inicial para que comece a se deformar, diferente dos outros, ó. Partiam aqui do zero, né? Aqui no zero ele já começava a se deformar. O newtoniano, o dilatante, o pseudoplástico. Já para esse fluido não newtoniano, eu preciso de uma tensão cisalhante inicial para que ele comece a se deformar. Aí sim, depois que ele se deforma, ele pode se comportar como newtoniano ou como não newtoniano, né? Newtoniano que eu digo, ele pode ser linear ou agir aqui como um pseudoplástico. Perguntas, pessoal. Flávio, é porque os fluidos que eles precisam de uma tensão de cisalhamento inicial, né, significa dizer que depois daquela tensão ali, o que é que vai acontecer? Vai haver uma redução da viscosidade, ele começa a se deformar. Não teria muita lógica depois que o fluido se deforma, ele agir como um fluido mais viscoso, porque você já rompeu, né, aquela tensão de sólido. A tendência é que ele diminua a viscosidade. Então, existem alguns. Eu gosto de dar o exemplo do fluido de perfuração, né, porque ele vem ali com determinada viscosidade, né, então ele é injetado, depois que ele é injetado, né, a viscosidade dele diminui para que ele retire, né, do poço lá profundo a substância de análise, a substância de interesse. Então, se eu gerasse uma tensão sobre esse fluido e ele aumenta a viscosidade, né? Então, o objetivo dessa tensão de cisalhamento inicial não seria romper, né? Não seria cisalhar o fluido. Então, eu realmente, reologicamente falando, né, não conheço. Eu conheço esse comportamento de pseudoplástico, né, e de newtoniano, mas deve existir algum, mas não conheço.
Não conheço nenhum que se comporte aí como dilatante, principalmente devido a esse princípio, né, que já é o comportamento justamente de um sólido, né, se você pensar o que é o dilatante, aumenta a tensão, aumenta a viscosidade, né, e já é essa característica desses plásticos aí. Ô, Fábio, eu até tirei. Tu não estava na aula passada, não, não foi? Eu lembrei, tirei sua dúvida, mas você vai ver no vídeo, que inclusive eu falei de você. Eu disse, aquela dúvida que foi de Flávia. Depois dê uma olhadinha dos uni, bi, tridimensional. Respondi sua pergunta de agora. Flávio, me escuta? Ai, estava falando aqui. Ah, certo. Você estava falando, eu não. O chat não tava subindo aqui, não. Certo? Então, respondi. Aí tem os dependentes do tempo, que são os reopéticos e os fixotrópicos. Tá? Já já eu volto aqui para fazer uma conclusão, era só a ordem aqui desse slide. Mas os fixotrópicos, né, são principalmente alguns afinantes usados na indústria de alimentos. Eles vão apresentar um decréscimo, ó, depois de um tempo. Então, eu venho aplicando aqui uma força, né, uma tensão, venho gerando uma tensão, gera tensão, ele se comporta como um pseudoplástico. Até aqui. Só tem que depois de um tempo, né, o meu fluido, ele tende, né, se eu diminuo essa tensão, se eu altero ali a tensão gerada sobre ele tende a retornar ao seu rearranjo inicial, né, a sua característica inicial, principalmente no que se diz a viscosidade. Em algumas tintas também tem essa característica, como eu falei, né? As tintas, então você vai lá, mexe, 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 depois de tempo usa e aí retorna lá, né, ao galão, e você vai ver que ela vai tender ali a endurecer novamente. Aí você vai aplicar uma tensão novamente para que ela diminua a viscosidade e ela, depois de um tempo, se você cessar aquela tensão gerada sobre ela, ela vai retornar à sua característica de viscosidade, né, maior. Se eu gero uma tensão, a viscosidade fica menor. Já o reopético, ele tem um comportamento de dilatante, né? Só que depois de um tempo, ele volta ao seu rearranjo inicial. Então, há um aumento da viscosidade, né, com o aumento da tensão. Se eu diminuo, se eu altero essa tensão gerada sobre o fluido, ele tende a voltar, né, à sua característica em relação à viscosidade, também ao seu rearranjo inicial. Então, lembrem, todo tixotrópico é um pseudoplástico, mas nem todo pseudoplástico é um tixotrópico. Todo reopético é um dilatante, mas nem todo dilatante é um reopético, né? Os reopéticos e os tixotrópicos são aqueles, né, dependentes do tempo. Se eu, depois de um determinado tempo, se eu cesso ali aquele cisalhamento, ele tende a se rearranjar. Sim, José. Eu sempre dou um exemplo que é o exemplo das tintas, né? Nas tintas das impressoras tem alguns fluidos, tem fluidos reopéticos, né? Então, o fluido está ali, você vê que a tinta ela não, quando gerada uma tensão, que a tinta é uma mistura, né? Uma mistura com um fluido não newtoniano. Então, gera-se uma tensão sobre ela ali no carrinho, ela vai imprimir, se eu cesso essa tensão, né, o que acontece é que ela volta ali ao seu estado inicial, óbvio, até secar e aí ficar impressa no papel. Né? Mas a característica de algumas tintas, né, de impressão tem essa característica de reopético, né? Tem alguns exemplos aqui, né? A argila também, né? A argila bentonita também tem essa característica. Né? Então, a viscosidade, ela aumenta com o tempo, depois volta a sua viscosidade ali inicial, se eu cessa essa tensão.
né? Já os fixotrópicos, né? O petróleo cru, né? Soluções proteicas, aí algumas emulsões, tem a mesma característica, ela fica menos viscosa com a tensão, né? Depois de um tempo, se eu cesso, ela volta, fica menos viscosa, se eu cesso, ela volta à sua característica de mais viscosa. Tranquilo, pessoal. Tem até um exercíciozinho depois, façam, que é só de teórico, verdadeiro ou falso, na lista 2 também, né? Tem alguns exercícios sobre isso, mas essa parte teórica, de entender esse comportamento, de identificar pelo gráfico reológico, se ele é dilatante, se ele é pseudoplástico, fixotrópico, reopético, mas essa parte realmente ela é uma parte mais teórica. Tranquilo? Pergunta se alguém lembrou mais de algum fluido? De algum desses fluidos aí que vocês, professor, acho que o comportamento foi esse ou foi aquele. Acho que foi, né? Só lembrando, pessoal, esse conteúdo aqui tá lá nessa lista 2 aqui, ó, que eu postei, né, lá no SIGA, Introdução em Conceitos Fundamentais. Então, tem umas partezinhas teóricas lá sobre isso. Tá, as aulas estão lá no YouTube, Flávio, no YouTube da disciplina. Lá no YouTube da disciplina. Já acessou lá, é MacFlu? Já conseguiu acessar? Elas estão todas lá, com a data e a turma, a data e a turma. Pronto. Acho que eu tô até aqui o. Aqui, ó, é MacFlu, SCT ou FRN. Tá aqui no chat. Às vezes, isso. Isso, Zé, obrigada. Tem as dicas no Instagram também. Estão gostando, pessoal? Me contem, tem muita coisa desse conteúdo de hoje, do conteúdo passado, tem exercício resolvido no Instagram. Dê uma olhadinha, mapa mental, os monitores estão fazendo aí um trabalho excelente. Excelente, excelente. Dê uma olhadinha. Vai dar uma olhada nas redes sociais, dá uma passeada por lá também. Obrigada, José Lucas. Obrigada. José Lucas botou aí o canal. É mais fácil para mim do que ter que abrir aqui. Pronto, perfeito. Tranquilo, Fábio. Se não conseguir depois, fala lá. Mas tá tudo lá. Tem uma pastinha, né? Que estão todas as minhas aulas, tá dividido, tem na playlist também dividido por conteúdo, tem as aulas de todos os professores que foram ministrados aí de forma remota. Tem da professora Camila, do professor Douglas, do professor Antônio também. Então, se quiser dar uma passeada lá também por outras, né? Mas as nossas estão lá. Deixa eu só fazer uma observação aqui, né? Já que a gente está começando a nossa segunda parte da aula, que a gente vai entrar em hidrostática, em estática dos fluidos, é que eu postei também já lá, a gente tem algumas datas aqui, tá, pessoal? Eu postei lá no Cigai, vou mostrar onde é que está postada, a nossa atividade prática de simulação, né, que vai ser valendo 10%, né? Se não gerar um relatóriozinho lá conforme o template, e ela está disponível de hoje, na verdade está desde ontem até o dia 30/6, que é o prazo final da entrega, que eu vou abrir uma tarefa lá no Cigar. A nossa outra atividade, que vai ser no multiprova, um questionário, vai ser de 30/6 a 5/7, né? Porque a nossa prova aí vai ser 6/7. Então, fiquem atentos, eu coloquei aqui, né? No final da aula, eu espero conseguir mostrar para vocês esse simulador. Então, tem um template para vocês fazerem um relatório e tem um roteiro da prática também. Ele é gratuito, pessoal, é bem tranquilinho, não é nada que vocês
nada que vai precisar instalar, nada que vai precisar aí de né, de uma capacidade de computador. É bem tranquilo, online, gratuito, né? Segue o roteirinho de práticas. No próprio roteiro de práticas tem um vídeo, né, que demonstra como deve ser feito esse uso. Eu também, se der tempo aqui, eu vou mostrar para vocês. E no sábado, né, quem tiver disponibilidade de aparecer lá nesse mesmo nosso link aqui da aula, né, no horário manhã, no horário 3 e 4, eu vou estar disponível, né, tirando dúvidas sobre o uso do simulador. Então, tenta fazer antes e dá um pulinho lá nesse nosso encontro síncrono, no dia 26, no sábado, manhã, 3 e 4, justamente para a gente tirar dúvida. Professora, não estou em dúvida aqui, né, desse... Eita, José, mas tenta dar um pulinho em algum horário, tenta fazer antes, se tiver alguma dificuldade, manda um e-mail que eu abro um Meet para você num melhor horário, tá? A gente consegue ajustar assim, gente. Professora, consegui fazer, estou com dificuldade aqui em tal ponto. Então, qual é o melhor horário? A gente tenta ajustar um horário, abrir um Meet, certo? Ou se tiver um tempinho, né, um intervalo, alguma coisa entra para tirar alguma dúvida, mas não deixem de fazer, pessoal, a prática de simulação. Tá? Estou disponibilizando esse horário, assim, porque é sábado, algumas pessoas podem ter, coloquei mais para o final da manhã, né? Eu acho que vai de 9h45 até 11h30, né? Quem conseguir dar um pulinho é importante. Eu vou deixar gravado, porque a dúvida do colega pode ser a sua dúvida também, então vocês vão ver depois também. Tranquilo? A ideia é. E amanhã também eu vou postar um vídeo, né, com aula de exercício, com algumas resoluções de alguns exercícios desses que estão nos slides, que eu sempre deixo para vocês resolverem depois. Alguns exercícios da lista também, então vou postar. E essa aí vai ser assíncrona, tá? Vou só postar o vídeo com uma revisão do que a gente viu até agora, né, até a aula de hoje, e algumas resoluções de exercícios. Vocês acham que vai ajudar aí? Como é que é? Não deixem de ver, não, por favor, vai ser importante. Nossa prova é já. Pronto, José. Pronto, show. Tá, e aí eu vou até, agora quando acabar a aula, vou abrir um fórum de sugestão, assim, eu sei que já tem gente já fazendo lista, né, já estão indo para monitoria, se tiver alguma sugestão, alguma questão também, quiser, professor, ó, tentei fazer tal questão, tentei fazer tal, estou com dificuldade em algum, é bom que eu destaco lá na aula, na aula que vai ficar gravada. Sempre faço isso, ó, tem duas questões mesmo que eu já recebi um e-mail, que a pessoa falou, professor, ó, não sai de jeito nenhum, fiquei aqui enganchado, então já pego a dúvida, já esclareço ali no vídeo, né, para todo mundo, a turma toda. Então vamos lá. Vamos parar o fluido. Hoje vamos começar a estática dos fluidos. Vamos falar da lei básica da estática, vamos falar do teorema de Stephen, do teorema de Pascal, das escalas de pressão, da unidade de pressão, certo? Então eu pretendo falar disso hoje e isso daqui é para a nossa próxima aula aí, para a gente terminar a nossa primeira unidade. Então hoje a gente fala do fluido em repouso, nosso fluido aí ele toda essa parte da estática vai ser regida por Pascal, Steven, Arquimedes. Tá? Então, tudo que vai envolver manometria, tudo que... Oi? Alguém falou alguma coisa? Certo, eu acho que foi... Acho que o André chegou aí, não foi, André? Boa noite, seja bem-vindo. Acho que o microfone estava aberto, eu parei. Então, tudo que a gente vem falando até o momento, né, do fluido em movimento, é quando a gente tem aquela tensão cisalhante. Eu não tenho essa tensão cisalhante, aquele conceito ali, a gente já viu o conceito de fluido, né? Força, a força dividida pela área vai ser justamente a nossa tensão, né? Mas que tensão é essa? A gente pode ter a tensão cisalhante, que foi aquela que a gente vem falando, né? Falou na aula passada e falou no início dessa aula de hoje, e temos a tensão normal, né? Se eu não tenho essa tensão cisalhante, se a minha tensão cisalhante aqui é igual a zero, né? Posso ter essa tensão normal aqui, que é aquela que vai agir perpendicular à face do corpo, e o meu fluido vai estar em repouso.
Mas calma, a gente vai precisar ver o que foi que Pascal é, postulou, o que foi que Steven postulou também, para que a gente entenda esse comportamento do fluido em repouso, essas tensões aí geradas sobre esse fluido em repouso. Então, lembrando, não vamos mais falar de tensão cisalhante. Agora a gente está falando da tensão normal, né, da nossa pressão, ela é aplicada perpendicularmente, não, perpendicularmente à face de análise desse corpo, da face de análise desse fluido. Então, é a estática que vai estudar esse comportamento em uma condição de equilíbrio. Quando eu falo das unidades aqui, né, vou mostrar também mais algumas, é para a gente tomar bem cuidado, porque a gente vai estar falando de força sobre área, né? Então, mais conhecido aí, ó, nosso querido Pascal, que é igual a Newton por metro quadrado, que é igual a quilograma por metro segundo ao quadrado, mas a gente vai falar também de bar, PSI, ATM, milímetro de mercúrio, metro coluna d'água, né? Unidade aí não vai faltar para a gente tratar, para a gente falar de pressão. A gente precisa sempre tomar muito e muito cuidado com essas unidades na hora da gente quantificar essa pressão para um fluido em repouso. Mais algumas aqui, acho que eu já falei da maioria, metro coluna d'água, bar, pascal, quilopascal, né? Não esquecer que o quilo vale mil, né? Milímetros de mercúrio, quilograma força por centímetro quadrado, PSI, então tem aí, né, N unidades para a gente falar. Aqui, libra força por polegada ao quadrado também, em algumas situações a gente usa. Então, sempre lembrar de trabalhar, geralmente a gente tem a pressão, né, a pressão atmosférica, é a ATM, sempre lembrar de transformar e trabalhar aí na unidade principal. A gente mais usa aqui é Pascal. E a gente vai falar desde a dedução da equação da estática dos fluidos, né, até entender esse comportamento da pressão com altitude, como é que a gente vai mensurar essa pressão, né, por meio dos medidores de pressão, dos manômetros de tubo uso, invertidos, inclinados. A gente vai também determinar, né, essa força, né, força-pressão, vezes área, então essa força desenvolvida em sistemas hidráulicos, qual é a força que o fluido exerce, né, sobre os objetos submersos, né, sobre uma válvula de retenção, sobre uma comporta, uma barragem. Então, esse é o nosso objetivo aqui dentro dessa área da mecânica dos fluidos, que é a estática. E Pascal, né? Pascal ele fez uma das principais análises referente à estática dos fluidos, né? Que ele disse, olha, quando o fluido está em repouso, né? Em um determinado ponto, né? Essa pressão aplicada, ela vai ser transmitida integralmente a todos os outros pontos do fluido e à parede do recipiente. Para que, se esse fluido está, obviamente, em uma situação de repouso, em estática. Não temos tensões cisalhantes, mas temos, né, essas tensões normais, né, que é a nossa pressão, que vai agir perpendicularmente aí ao corpo, e essas tensões em X, em Y, em Z, elas são iguais, para que o fluido esteja em repouso. Né? Então, todas essas tensões aqui em todos esses eixos, elas são iguais. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, nesse elemento aqui prismático triangular, a gente vai observar e fazer se a gente fizer um balanço dessas forças, né, em todos os eixos, no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, a gente vai confirmar o que Pascal disse, que é justamente essa condição de equilíbrio, né? Que o somatório dessas forças aí que atuam nesse elemento aí, nesse fluido prismático triangular, ela é igual a zero. Né? Eu vou demonstrar um eixo, né? Mas isso pode ser feito para todos os outros eixos, tá? Também bem detalhado lá no material da professora Priscila, tá detalhado também, né? Não sei se no vídeo que eu mandei tem, porque o vídeo é bem curtinho, eu mandei uma pré-aula bem curtinha, mas ele fala também do princípio de Pascal, mas só para a gente entender, professor, é igual como? Olha, eu tenho pressão aqui atuando em X, né? A pressão
né, atuando nessa área. Eu tenho a pressão em Y atuando aqui nessa face e tenho um PS aqui atuando nessa outra face aqui desse elemento aí prismático triangular. Vou pegar uma única face para a gente entender, né, que é nessa face aqui em X, a pressão em X, para que a gente veja se o que essa verdade, que é o somatório das forças, tem que ser igual a zero para que esse fluido esteja em repouso. Então, vamos observar aqui, acompanhe, pessoal. É só uma demonstração, vou fazer na direção X, mas eu acho que até no próprio slide também tem na direção Y, não sei se tem na Z, mas no material lá complementar vai ter. Né? O somatório dessas forças em X é igual a zero. Né? Mas a força, ela é pressão vezes área. Então, observem aqui, ó. Eu tenho uma pressão em X que vai atuar nesta área aqui. A, B, F, E, A. Né? Se ligar aqui, A, B, F, E, A. Então, eu tenho essa área. E o que Pascal disse, se ele é transmitido aí integralmente, o somatório das forças tem que dar igual a zero. Então, eu estou dizendo que essa pressão em X, nessa força aqui, que está nesse sentido, pressão vezes a área, menos, né, essa outra aqui, no meio de PSX, né, tá em verde, vocês conseguem ver aqui essa setinha em verde, vai ter que ser igual a zero. Então, essa pressão em X vai atuar nessa área, que é dz dy, porque é mais fácil de vocês enxergarem. Pressão vezes a área, que vai ser essa força, pressão, tudo em vermelho. Agora em verde, vou botar aqui em verde agora, que é esse PS aqui, X, que está nesse sentido, vai ser dy dz. Só tem que quem é dy aqui neste, né, para essa análise aqui. Se a gente fizer aqui, ó, cateto oposto, né, sobre hipotenusa, e vai ser justamente o dy sobre o ds. Ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu isolo aqui o dy, porque eu preciso substituir aqui, multiplicar PS vezes dy dz, vai ser seno vezes ds. ds é justamente essa distância aqui, né, de BC. Conseguem me acompanhar? Ó, dy vai ser o seno do ângulo, vezes ds. Para que a gente consiga, então, substituir aqui tudo isso daqui é o dy, né? Óbvio que a gente fez aqui essa análise, né, nesse sentido, nessa direção, e dz, essa força aqui menos essa, tem que dar igual a zero. Se eu estou falando, né, dy, vou cortar aqui dy com dy, dz com dz, tenho então que px é igual a psx. Então, a pressão em X ela é igual para que esse meu fluido esteja em repouso, porque a soma das forças vai ter que dar igual a zero. Né? Só para comprovar o que Pascal disse. Né? Se o meu elemento fluido está em repouso, né, a pressão em todas, ela vai, né, ser transmitida igualmente em todas as direções, logo ela vai ser igual, a somatória dessas forças vai ser igual a zero. É claro que a gente não vamos pensar aí como... Lembrem que a pressão age de maneira normal, né? E que a gente não está pensando aí na pressão como um vetor, né? Num campo aí vetorial. Vai agir sempre perpendicular à face em que ela está atuando. Eita, quase derrubei a água. Se a gente fizer para Y, né? Para S também, para essa face S também, a gente chega à mesma conclusão. Perguntas?
Pergunta, pessoal. Falem alguma coisa, vocês estão aí. Beleza. Vocês falem, não desmaiem aí do outro lado, não. A gente vai chegar já já onde a gente precisa. Onde a gente quer chegar. Fiquem tranquilos. Querem mais tempo para anotar? Estão anotando? Então, vou seguindo. Então, só para concretizar o que a gente está falando, a pressão exercida num ponto no interior de um fluido, ela vai transmitir-se com a mesma intensidade em todas as direções, certo? Então, a gente vai ter aí, a gente não tem os esforços tangenciais, né? Não tem a tensão de cisalhamento, apenas os esforços normais. É o princípio da peça hidráulica, né? Então, quando a pressão é aplicada num ponto compressivo em repouso, ela vai ser transmitida integralmente e equilibrar na outra região. Então, essa pressão aqui, que é a força 1, né, aplicada numa área 1, vai ser igual à força 2 aplicada numa área 2. Né? Vocês precisam levar esse conceito lá para a prática do simulador que vocês vão fazer, né? Que vocês vão justamente mexer, né, num parque que tem de simulação e verificar essas alterações, essas variações. Né? Além disso, também eu peço que vocês verifiquem a pressão dentro do parque, né, de simulação, como também calculem. Que é justamente calcular essa força, dividir pela área aplicada em um ponto, e vocês vão verificar que é igual a uma força em outro ponto dividido pela área, justamente porque essa pressão ela vai ser transmitida integralmente a todos os outros pontos. Para que a gente chegue na equação básica da estática dos fluidos, a gente vai usar a lei de Stevens. Né? Então, Stevens foi lá e disse, olha, para um elemento fluido de repouso, para que ocorra o equilíbrio, a soma dos componentes das forças, né? Ela vai ter que ser igual a zero. Lembrando que a gente vai ter também um campo gravitacional. Então, a gente está falando, além, né, para a gente chegar na nossa equação básica da estática dos fluidos, além da pressão aplicada em uma determinada área, a gente vai precisar observar também a gravidade que atua naquele fluido, né, a nossa força-peso do fluido, e a soma de todas aquelas forças vai ter que ser igual a zero. Então, a gente vai partir aqui, considerar as nossas forças de superfície, tá? Que são as forças de pressão, mas vamos também considerar que o nosso fluido tem uma massa específica, né? Que a gente tem um campo gravitacional, e vamos representar aqui um elemento fluido cartesiano, esse elemento em repouso. Então, a gente vai ter os esforços superficiais, né, pressão atuando em uma determinada área, né, nossa força, e também a ação da gravidade. Né? Steve disse, olha, chegaremos na equação básica da estática dos fluidos, o fluido ele vai estar em repouso se o somatório dessas forças for igual a zero. Tá? Eu vou mostrar a dedução, ela pode ser feita também pela série de Taylor, né? Uma expansão da série de Taylor. Eu vou mostrar essa dedução para que a gente chegue na equação básica da estática dos fluidos, que é a que a gente vai usar. Há dúvidas, pessoal? Perguntem, por favor. Não fiquem em dúvida, principalmente nessa parte. Porque quando a gente fala de eixos isobáricos, como é que essa pressão vai variar, a gente precisa entender todas essas forças que a gente somou para chegar na nossa equação final. Então, vou lá, vou somar, né, as pressões atuando aqui em X, Y, Z, vou detalhar aqui cada eixo, né, e vou somar também um peso, né, o peso do elemento. Então, quem vai ser esse peso desse elemento? Vai ser a massa específica do fluido, né, a gravidade e o volume.
Já que a gente está considerando aí esse volume aí, infinitesimal, aí, esse elemento fluido cartesiano, né? Em x, y e z. Vou somar o peso desse elemento fluido com as pressões que vão atuar em x, y e z, né? As forças, considerando aí a pressão vezes a área. Vamos começar pelo eixo x. Vem aqui comigo. Vou pintar aqui de uma cor. Começar em verde aqui, a pressão em x. Então, eu vou ter a pressão em x menos Px mais ΔX, ó, a pressão, que está atuando em que área? dy, dz. dy, dz. Que é aí de verde. Mais a pressão em y, a gente fez em x, agora vamos fazer em y, vamos pintar de azul. Py menos Py mais ΔY, que vai atuar em X e em Z. Parte de baixo aqui. Mais a pressão em Z, vermelho, que vai ser a pressão em Z menos a pressão em Z mais ΔZ, que vai atuar em X e Y. Tô meio bagunçado as cores aí, mas acho que vocês conseguem ver aí essas faces. A ideia é que vocês vejam as faces. Sim, a gente vai ter a força de pressão, que é justamente essa força de superfície, e da gravidade. Isso. A força de superfície, José Lucas, no caso, é justamente essa pressão. Essa pressão atuando em determinada área. E a força peso do fluido, né, devido à gravidade. A força do elemento fluido aí devido à gravidade. Mas, aproveitando o gancho aí, né, a nossa força peso, a massa específica vezes a gravidade, né, esse volume aí de fluido, igual a zero. Tranquilo até aí, esqueci de riscar de vermelho aqui, que era esse nosso PZ. Ela é transmitida integralmente em todo o fluido, né, à superfície, se ele está em repouso. A gente vai também, José Oliveira, quantificar essa força resultante. Eu não sei se é isso que você está falando, né? Que é um empuxo exercido. Aqui a gente está pensando num elemento de fluido infinitesimal, tá? Numa análise cartesiana. Tudo isso aqui é fluido. Tá? Você está falando da força que o fluido exerce sobre uma superfície, né? Que aí a gente vai quantificar também o nosso empuxo, a nossa força resultante daquele fluido sobre uma superfície sólida. Seria isso? A força de reação do fluido sobre a superfície. Você não está falando sobre a força resultante, sobre o empuxo do fluido, quando você está falando, por exemplo, uma comporta, né? Qual é a força daquele fluido naquela comporta? Seria isso? Isso, então, é. Sim, vamos estudar também. Aqui a gente está apenas estudando as forças, né, em um fluido em repouso.
tá? A gente está pensando que tudo isso aí é fluido, não é um recipiente, não. A gente está pensando num elemento aí cartesiano, um volume de fluido para compreender essas forças quando o fluido está em repouso, mas a gente vai também quantificar essa força resultante do fluido sobre superfície. Não, não é longe, não. Terça-feira da semana que vem a gente já chega. O seu longe foi terça-feira da semana que vem. Já é a nossa parte de estática dos fluidos que estuda justamente isso. Ok, aquele fluido está em repouso, mas ele exerce sim uma força sobre uma superfície, né? Que é uma força característica e que pode resultar, se a gente pensar no momento, né? Pode fazer com que aquela comporta se abra, aquela barragem se rompa, né? Então, a minha superfície sólida, ela precisa, né, resistir àquela pressão, àquela força do fluido atuando sobre ela. Faz parte também aqui do nosso conteúdo de estática. Foi longe não, a gente chega já. Posso dizer até que você leu os pensamentos. Então, esse aqui foi o que a gente acabou de demonstrar lá, o somatório das forças, né, desse fluido em repouso igual a zero. Vou aqui dividir tudo isso pelo volume, né? Então, se eu divido tudo aqui pelo volume, né? dx dz, dx dy, tudo aqui vai embora, né? E tomo um limite quando esse volume tende a zero, né? Observe o que é que acontece. Eu vou ter apenas de que a pressão, né, variando em x, mais a pressão em y, mais a pressão variando em z, mais a massa específica do fluido vezes a gravidade igual a zero. A gente já está quase chegando na nossa equação final. Ó, o gradiente de pressão, né, dessas coordenadas retangulares, né, P, X, Y e Z, é igual a menos porque a gente passou para o outro lado, o sinal ficou negativo, menos a massa específica vezes a gravidade. Pessoal, só lembrando isso aqui, é a nossa propriedade peso específico. Pode melhorar? Pode melhorar sim. Porque na estática dos fluidos, né, a minha variação da pressão, ela ocorre somente na direção, né, do paralelo ao meu eixo do vetor gravitacional, do nosso vetor campo gravitacional, que é justamente no eixo Y. Né? Esse vai ser o nosso referencial, né, paralelo ao vetor gravidade. Então, a minha pressão ela vai variar em Y igual a menos o peso específico. Significa dizer que X e Z são isobáricos. Né? X e Z são isobáricos. Então, essa é a nossa equação final, né, da estática dos fluidos, válida para líquidos e para gases. Né? Lembrando, X e Z são isobáricos, né? São eixos onde eu não tenho variação de pressão, eu tenho a variação de pressão em Y igual a menos o peso específico. Isso vale só para um fluido em uma situação de repouso, onde eu tenho aí, além das forças de superfície, a única força, né, além das forças de superfície, a força aí no campo gravitacional, né, e é ela que a gente vai levar aí e para frente. E a gente vai ver ela para fluidos incompressíveis e para fluidos compressíveis. Vamos começar para o incompressível. Perguntas, pessoal, até aí?
Então, para um fluido incompressível, né, observem aqui. Observe que a gente tem essa superfície de fluido, tem um ponto P aqui, né, e a gente vai partir da nossa equação básica da estática dos fluidos. Vou passar aqui o dy para esse lado e vou ter que a variação da pressão vai ser igual a menos massa vezes a gravidade vezes dy. Se a gente fizer essa análise, ó, aqui da superfície até o fundo, a minha distância é y0. Desse ponto P aqui, esse ponto P está distante do fundo um valor y, né, de altura. Se a gente integrar, né, PATM, P, Y0, Y, a gente chega então à nossa equação final. Só lembrando, para um fluido incompressível, a massa específica é uma constante. Então, ela vai sair da nossa integral. Ó, para fora. E a gente vai ficar com P menos PATM é igual a nossa constante, nosso peso específico aqui, e Y menos Y0. Se eu rearranjar aqui esse sinal, na distributiva matematicamente, a pressão no ponto P menos a pressão atmosférica vai ser igual ao peso específico vezes Y0 menos Y, que é justamente o nosso H, a nossa altura de coluna de fluido, a diferença, né, de altura de coluna de fluido entre esses dois pontos, que foi o ponto P e a superfície de fluido aqui. Então, a gente pode dizer também que a pressão no ponto P menos a pressão atmosférica é igual massa vezes a gravidade, o peso específico, vezes H. Essa é a nossa equação da estática dos fluidos para fluidos incompressíveis. Então, Steven falou, né, a variação da pressão entre dois pontos, né, é igual ao peso do fluido e essa distância entre esses dois pontos, ou seja, o produto da diferença de altura, da profundidade, da lâmina de fluido até A, e o peso específico. Só tem, pessoal, muito cuidado quando a gente estiver falando dessas pressões, porque isso daqui que a gente acabou de ver, que é o peso vezes a altura, é a nossa pressão hidrostática, né? Também chamada de pressão manométrica, pressão efetiva. Se eu somo, se a gente considera essa pressão atmosférica, a gente está chamando essa pressão, né, de esse PA aqui de pressão absoluta. Tá? Então, lembrem disso, a pressão hidrostática é apenas o peso específico do fluido vezes a altura de coluna daquele fluido. Se eu considero a pressão atmosférica exercida sobre a lâmina de fluido aqui, eu estou, então, calculando a pressão absoluta. A gente vai falar de escala de pressão na próxima aula, mas é só para que vocês lembrem que a pressão dessa coluna de fluido, né, o Steven disse, esse peso vezes a altura, isto daqui é a pressão da coluna de fluido, da pressão hidrostática. Estou falando de um fluido incompressível. Se eu somo a pressão atmosférica, eu tenho uma pressão absoluta. Certo? Se eu somo aqui, ó, o P0, eu vou ter a pressão absoluta. Somente esta pressão é a pressão efetiva, que é igual à pressão manométrica, que é igual à pressão hidrostática. Somei a atmosférica, eu tenho pressão absoluta. Lembrem disso, porque a gente vai ver situações em que a gente quer a pressão absoluta, outras que a gente quer somente a pressão efetiva. Existem medidores de pressão, né, que só aferem a pressão a hidrostática, que é efetiva. Então, tome muito cuidado com qual pressão é que a gente quer obter, qual a pressão, qual o valor que a gente quer encontrar da pressão. É considerando ou não a pressão atmosférica.
Aqui também se eu divido a pressão pelo peso, né? Só que passar esse peso específico aqui para cá, dividindo o que a gente chama de carga de pressão. Então, muitas vezes a gente vai ver metro de coluna de petróleo, metro de coluna de benzeno, metro de coluna de gasolina, né? Metro de coluna d'água. Então, é uma outra unidade também, mas a gente está expressando a pressão em termos de carga de pressão. Ou carga piezométrica também é bastante usada desta forma. Como eixo X é isobárico, né? Não importa a distância, não importa o recipiente, se ele estiver na mesma altura, as pressões são iguais. A gente está falando aí do princípio dos vasos comunicantes, né? Na mesma altura a gente tem a mesma pressão. Isso vai ser bem importante quando a gente for fazer as leituras nos manômetros. Se ele está mesmo fluido, tá, gente? Fluido é diferente, isso já muda. Então, essa cota, né, em Y aí, é que vai ser o suficiente para que a gente quantifique essa diferença de pressão. E quando a gente fala de gases, né, de fluidos compressíveis, eu vou precisar de uma cota, né, uma altura aí muito grande para que essa diferença de pressão seja considerável. Tá? Então, sempre quando vocês verem nos manômetros ou em algum sistema um fluido no estado gasoso, né, em alguns momentos não causa maiores prejuízos se a gente desprezar aquela pressão, né, porque eu preciso de uma alta coluna para ter uma diferença de pressão considerável. Pode falar, alguém falar alguma coisa. Quem levantou a mão? Alguém levantou a mão, né, gente? Deixa eu ver quem está com a mão levantada. Eu não consigo. Pelo celular é péssimo. Fazer. Eu não consigo ver pelo celular. Não pelo computador. Ah, certo, José. Ah, foi André. Fiquem à vontade, pessoal. Falem, falem. Ai, eu mexi aqui no chat. Então tá. Vamos fazer exercício. Aqui no finalzinho da nossa aula dá pra gente fazer exercício para já começar, né? Vamos começar a aplicar esse conceito de pressão para que vocês já consigam partir aí para iniciar a resolução da lista 3. Não acumulem, pessoal. Nossa prova é 6 7. Vamos lá. Vamos fazer esse exercício. Sabendo, pegaram lápis, caneta, borracha espero não precisar, calculadora. Sabendo que a pressão atmosférica é de 101,33 kPa, olha lá, a pressão atmosférica, e a pressão absoluta no fundo do tanque é de 242 kPa, pressão aqui no fundo do tanque. Qual é a densidade desse fluido X aqui, esse fluido contaminante, nesse reservatório, né? Nesse tanque? Observem que a gente tem aqui 1 metro de camada de óleo, 2 metros de camada de água, 3 metros de coluna aí desse fluido X e meio metro de mercúrio. Outra informação que a gente tem é que a temperatura é 20 graus Celsius, todos esses fluidos estão a essa temperatura, né? Essa informação é importante para que a gente encontre lá na nossa tabela a massa específica do fluido. A gente está falando de pressão, a gente vai precisar conhecer essa massa específica desse fluido. Pressão é massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Então, já anotem aqui, ó, do mercúrio, do óleo sai aí 30, ou não,
e da água. São todos os fluidos que a gente tem aí nesse reservatório. O que a gente quer saber é quem é esse fluido X aqui que contaminou esse tanque. Qual é a densidade desse fluido? A gente sabe a pressão atmosférica e sabe a pressão aí no fundo aí do tanque. Alguém quer dar uma sugestão de como é que a gente... O que é que a gente vai fazer para encontrar essa densidade desse fluido X? Onde é que a gente vai começar? Qual o conceito que a gente vai usar diante de tudo que a gente falou hoje? O fluido está em repouso dentro do tanque. Alguém? Alguma sugestão? Pela altura de coluna, da pressão nas partes de cada fluido. Certo, Zé? Estou esperando. Só coletando aqui ideias e sugestões. Isso, porque se a gente tem a pressão absoluta no fundo do tanque, né? Então eu consigo somar a pressão de cada coluna de fluido e igualar a pressão no fundo do tanque. Isso mesmo, Fábio. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, certo? Enquanto eu vou pegar lá a nossa lista de presença. Vou dar um tempinho para vocês irem fazendo. A ideia você já tem, já, como dizem, pegaram a ideia, o gancho da questão. Deixa eu só deixar aqui. Não, transforma de quilopascal para pascal só mesmo, José. Na verdade, você vai transformar, né, de quilopascal para newton por metro quadrado, que é pascal. Vou voltar aqui. Vocês estão enxergando a questão. Já foi, né? Voltou. Enquanto eu zero aqui a lista de presença, só dar um zoom aqui. Então, observe. O que a gente estava falando era que a pressão no fundo vai ser igual ao somatório da pressão de cada coluna de fluido no estado líquido, mais a pressão atmosférica. Senhora, mas por que você está considerando atmosférica? Porque essa pressão aqui que a gente tem é a pressão absoluta. Então, se eu considero a pressão absoluta do fundo do tanque, eu terei também, lembra que eu falei? Que considerar a pressão atmosférica. Lembrando que pressão é a massa específica, que estava lá naquela tabela do fluido, vezes a gravidade, vezes a altura. Então, vou ter que fazer isso para cada coluna dessa de fluido. O mercúrio, não. Então, aqui é a pressão no fundo do tanque. Então, a pressão da coluna de mercúrio.
Vou pintar aqui de vermelho. Então, a pressão da coluna de mercúrio vai ser a massa específica do mercúrio, vezes a gravidade, vezes a altura de coluna de mercúrio. Ó. Meio metro. Agora do fluido X. Tá aqui de roxo. Vai ser a massa específica do fluido X, a densidade, que é o que eu quero encontrar, vezes a gravidade, vezes a altura, que é de 3 metros. Agora da água. Várias cores aqui. Essa cor aqui, que é meio quase laranja. Da água, então, vai ser a massa específica da água, vezes a gravidade, vezes a altura de coluna de água, que era de 2 metros. Olha aqui do lado. O óleo azul, massa específica do óleo, vezes a gravidade, vezes a altura de coluna de óleo, que é 1 metro, aqui no cantinho, 1 metro, e a pressão atmosférica. Observe que eu deixei tudo em Pascal, né? Eu estava em quilopascal aí, deixei tudo em Pascal. Ó, para quem não copiou lá a massa específica está aqui, de cada fluido. Eu só não pintei aqui as bonitinhas. Deixa aqui para ficar tudo da mesma cor. Quem é que a gente quer encontrar é justamente essa densidade do fluido X. Ave Maria, não foi demais. Quero valores. Nas unidades, José, olha, aqui estava em quilo. Deixa eu só botar aqui para carregar rapidinho, gente. Observe, aqui estava em quilopascal, né? 242 quilopascal. Então, eu só fiz transformar de quilo, né? Quilo vale 1000 e pascal, newton por metro quadrado. Então, é 1 para 1 aqui a relação. Né? A unidade da massa específica, quilograma, da gravidade, metro por segundo ao quadrado, e da altura em metro. Né? Porque quando vocês, né, transformarem aí, lembrem também que newton por metro quadrado é igual a quilograma por metro segundo ao quadrado. Então, elas vão se anular, estão todas homogêneas. Né? Nas relações aí está tudo no SI. Então, quando você terminar aqui, que você isolar tudo e encontrar a massa específica, vai estar já em quilograma por metro cúbico. Aí você vai ficar com Newton. Você vai ficar com... Aqui também você vai ter Pascal. Aqui também a unidade vai ser Pascal. Aqui também a unidade vai ser Pascal. E aqui também é Pascal. Então, quando você dividir
Pascal por metro ao quadrado por segundo ao quadrado, vai ficar quilograma por metro cúbico. Aqui no cantinho. Em termos de unidade, vocês vão ter isso aqui, ó. Em termos de unidades, no final, vocês vão ter isso aqui, né? Newton por metro quadrado dividido por metro quadrado por segundo. Né? Isso aqui já é a densidade absoluta, tá? José. Só tem que Newton por metro quadrado é a mesma coisa que quilograma metro segundo ao quadrado no sistema, né, no MLT. Então, quando você segundo quadrado corta por segundo quadrado, vou ficar com quilograma por metro cúbico. Certo? Aqui em termos de unidade. Não, José Lucas, tá certo, tá ok. José Saldanha deve ter esquecido alguma pressão aí, não? Dá uma olhadinha aqui. Deixa eu apresentar a tela inteira. Ou se foi um cálculo, alguma coisa que faltou aí. Faltou calcular. Isso vai dar 1.000. Faltou só unidades, José Lucas. 1.500 e... Aí também pode ter sido alguma aproximação. Vocês usaram 9,8, usaram 10, usaram 9,81? Como é que foi? Me contem. 9,8. Era para bater certinho. 1.564 quilograma por metro cúbico. Não, José. É José Saldanha, no caso. Faz aí que. Sim, pelo amor de Deus, não erre. Tome muito cuidado na hora de fazer as contas, por favor. A matemática é simples, né? Básica, mais uma multiplicação. Pode ter sido isso, José Lucas. Ou 9,8 ou 9,81, tá? Geralmente eu uso 9,8. Adoto sempre 9,8. Ó, essa daí é a densidade absoluta, né? Que é a massa relativa, que também está valendo. Se eu perguntar qual é a densidade, já está atendendo ao que foi pedido. Mas a gente poderia também daí encontrar o peso específico, né? Então, se eu tenho a massa específica, é só multiplicar pela gravidade que eu obtenho o peso específico. Só recapitulando propriedade dos fluidos. Ou também a densidade relativa. Né? Se a gente tem a massa específica, divido pela massa de referência, que nesse caso, para um líquido, a gente vai usar 1.000, tem uma densidade relativa.
Perguntas, alguém conseguiu chegar a esse valor? Alguém chegou ao valor próximo? Não conseguiu chegar? Me contem aí. Certo, José Lucas. Certo, José Saldanha. Uma vírgula aí faz toda a diferença. Vocês entenderam o conceito de pressão absoluta, que a gente somou todas as pressões de coluna de fluido para igualar a pressão no fundo? Então, ótimo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu prometi que no finalzinho, não foi? Eu ia mostrar lá a nossa prática. Eita, deixar aqui. Vou mostrar para vocês lá a prática. Treinar nas listas, isso mesmo, Zé, para não errar cálculo simples na hora de fazer as contas. Observem, pessoal, lá no cigarro eu coloquei, ó, tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo para vocês a tela do cigarro, porque no meu tá aqui parado ainda. Tá, beleza. É porque no celular ficou parado aqui. Aqui, ó, vai ter lá na avaliação, unidade 1, a prática. Pronto, agora deu erro aqui. Ver se eu consigo abrir pelo menos uma. Pronto, consegui. Pronto. Vai ter a prática, pessoal, que é o roteiro. Tá, deixa eu só abrir aqui. E vai ter também o template. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é a lista. Então, nessa prática, é bem simples. Vamos copiar aqui esse link. Olha o que eu preciso copiar aqui, porque quando abre por aqui é péssimo. Abrir a nova guia. Vocês vão clicar aqui nesse link. Aqui tem os objetivos, né? A orientação, que é abrir esse link, entrar, né, nesse parque aqui, que vão ter 3 opções, né, para vocês brincarem, trabalharem aqui essa parte de simulação, aumentar, diminuir a coluna de fluido, né? Vocês podem trabalhar aqui com a régua para medir a altura de coluna de fluido, né? Vocês podem trabalhar aqui com os medidores de pressão. Então, eu quero que além de vocês, né, entenderem, aplicarem um conceito, responder algumas perguntas que tem no questionário, que vocês também calculem. Agora vocês já sabem, pressão é a massa específica do fluido, onde é que está aqui a densidade, que vocês podem também alterar o fluido, aumentar, diminuir a viscosidade, né? Vocês podem desprezar a pressão atmosférica, considerar a pressão atmosférica, né? Colocar aqui também essas grades para dividir as alturas de coluna de fluido, né? Alterar a gravidade também. Quando você altera a gravidade, óbvio, vai alterar a pressão ali do sistema. Calcular a pressão no fundo, no meio, no topo. Então, esse parque aqui ele é bem de simulação, ele é bem prático, bem simples de usar. Posso colocar aqui um peso, ó, para verificar o princípio de Pascal, né, e quantificar essa pressão que a gente viu hoje, que é distribuída integralmente. Né? Aqui também para encontrar densidade no fluido, bem parecido com esse exemplo que a gente fez agora. Então, qual vai ser a densidade? Eu consigo calcular como também, né, analisar essa densidade aqui por meio da diferença de pressão. Tem 3 fluidos, A, B e C. Né? Eu posso também colocar aqui um outro planeta, digamos assim, para a gente encontrar a gravidade. Tá? Então,
Então, tanto pode encontrar a densidade do fluido quanto a gravidade, mas o que eu peço lá no roteiro de prática, né, eu vou dizendo, uma a um, o que é que vocês têm que fazer? Posicione a régua, coloque em 3 metros para cada uma dessas opções que tem da simulação, né? Calcule a densidade do fluido. Nesse videozinho aqui ele explica também, um a um, como fazer, né, as análises, esses experimentos, e aqui é a rubrica de avaliação. Então, lembre que vocês vão ter que colocar no template lá. Então, se você acertar toda, simulação 1, a simulação 2, a simulação 3, a simulação 4, né? Se elaborou o relatório conforme o template, se usou referência, se não usou. Então, busquem atender essa rúbrica sempre o bom, né? O que pede aqui como o bom, para que vocês atinjam aí o máximo, que é de 1 ponto. Eita, bem lembrado, o link da chamada. Não saia não, meu povo, tá terminando. Eu queria só mostrar isso aqui para vocês. E lembrando que eu vou estar sábado, no horário 3, 4, nesse mesmo link da aula. Para quem fez, para quem quiser tirar alguma dúvida, a lista de presença já está no chat. Eita, com P de presença. Tá? E dúvida, não hesitem, perguntem, mandem e-mail, apareçam no atendimento. Né? Apareça no atendimento, na monitoria. E quem puder vir sábado, aparecer aqui no horário manhã 4, 3 e 4. Eu vou postar também a notícia para relembrar. Tranquilo, pessoal? Perguntas, dúvidas? No mais, assine a lista de presença. Tenham uma boa noite. Até quinta-feira. Boa noite, Flávio. Boa noite, José Lucas, Noemi. Boa noite, Saulo, Sávio. Todo mundo assinou a lista, não foi? Não sai se assinar a lista, não. Só 2 aqui assinaram a lista ainda. Interromper nossa gravação para colocar lá no YouTube.